Estou morto. Estou aqui em Nantes fazendo coisas, então é isso, pessoal. Estou aqui em cima do avião, que parece que está caindo aos pedaços. Como vocês estão, irmãozinho? Tudo bem? Se em 1h30 não tiverem notícias minhas, sei se vão mandar alguém me procurar porque não vão me encontrar, mas já sabem, pai, que medo que eu tenho. No verão europeu de 2018, o atacante argentino Emiliano Sala vivia o melhor momento de sua carreira. Artilheiro do Futebol Clube Nantes, querido pelos colegas, respeitado pelos torcedores e com projeção ascendente que atraía a atenção internacional. Seu estilo não era explosivo nem técnico como o das grandes figuras sul-americanas que marcaram a Europa, mas sua constância, sua capacidade de adaptação e a eficácia que mostrava diante do gol lhe davam um lugar que poucos ousavam questionar, entre os atacantes mais confiáveis da liga. 19 de janeiro de 2019. Após meses de árduas negociações, foi oficializada a transferência de Sala para o Cardiff City da Premier League inglesa. Para o clube galês, a contratação era um avanço e um grande investimento. Mais de 17 milhões de euros investidos na contratação do jogador argentino. Esse valor fazia de Sala a contratação mais cara do clube. Jogada importante para um time que tentava evitar o rebaixamento. Para Emiliano, era a realização de um sonho, a chance de se testar na liga mais competitiva do mundo e garantir o futuro da família. Após assinar contrato no país de Gales, Emiliano solicitou retornar ao Nantes por alguns dias. Ele queria se despedir dos companheiros e pegar seus pertences. O Cardiff ofereceu a ele um voo comercial, mas ele preferiu algo mais direto e privado. Um avião pequeno o esperaria no aeroporto de Nantes. Atlantic partiria na segunda-feira, dia 21 à noite, para chegar a tempo ao treino na terça-feira. Tudo era ao mesmo tempo emocionante e rotineiro. Os preparativos tinham muitos sentimentos positivos. Emiliano não pensava na viagem iminente, mas no que o aguardava do outro lado do aeroporto, onde jamais chegaria. Sob essa aparente normalidade, havia decisões apressadas e pouco claras. E perigosas, mas não vamos nos adiantar. O que se refere a essa última viagem foi um episódio confuso que resultou em uma investigação exaustiva, repleta de questionamentos sobre tudo o que envolve os atletas de elite. Um episódio terrível que acabou por revelar uma realidade sombria por trás do negócio milionário dos contratos. É verdade que os pilotos trocaram de lugar e que o avião era uma armadilha mortal? É verdade que tudo isso já era sabido e que foi praticamente um voo suicida? É verdade que até o próprio Emiliano percebeu isso tarde demais? Hoje vamos falar sobre a última noite de Emiliano, das advertências anteriores, do que falhou no ar e do que falhou em terra, do que o futebol quis esquecer e do que a família dele não está disposta a silenciar. Vamos nos aprofundar no que ocorreu na noite de 21 de janeiro de 2019, dia em que Emiliano Sala morreu. Antes de continuar, gostaria de saber sobre quais outros atletas vocês gostariam de ver um vídeo neste canal? Leio vocês nos comentários. Vamos começar. Emiliano Raul Sala Tafarel nasceu em 31 de outubro de 1990 em Culuru, Santa Fé, Argentina. Ele nasceu prematuro e houve dúvidas sobre sua capacidade de correr, mas isso desapareceu com o tempo. Cresceu com boa saúde e se apaixonou pelo esporte. A família se mudou para Progresso, onde seu pai, Horácio, trabalhava como caminhoneiro. Emiliano, junto com sua mãe, Mercedes, e seus irmãos mais novos, Romina e Dário, compartilharam uma infância humilde mas próxima. Desde pequeno, era fã do Independiente e estudava cada movimento de Gabriel Batistuta. Dos 4 anos até completar 15, jogou no Clube Atlético e Social San Martín. Até completar 15 anos, jogou no Clube Atlético e Social San Martín. Ele estava na 3ª divisão, mas logo começaria a subir. Seus olhos estavam nos ídolos europeus e em um futuro melhor para a família. Ele foi para o velho continente, mas distante do estereótipo do jogador profissional. Em fevereiro de 2015, sua perseverança e sua firme convicção o colocaram como um ícone da 1ª divisão. No Nantes, ele se destacou e ganhou o apoio do público. Após uma sequência de 12 gols em 19 rodadas, ficou apenas 2 gols atrás de Kylian Mbappé na tabela de artilheiros.
Entre 2015 e janeiro de 2019, disputou 133 partidas em todas as competições e marcou 48 gols. Mesmo já sendo conhecido, Emiliano passeava com sua cadela Nala, parando para cumprimentar vizinhos. Seu jeito discreto o tornava ainda mais admirado por quem acompanhava seus passos. Ele ainda não era uma glória do futebol, precisava subir um último degrau, e esse momento chegaria, mas terminaria de forma trágica. O contrato com o Cardiff City estipulava um vínculo de 3 anos. Esse período manteria Emiliano afastado da rotina e amizades que construiu em Nantes. O jogador passou as últimas horas na cidade com pessoas queridas, jantou com amigos e postou foto com ex-colegas de equipe. Com uma mensagem de despedida e agradecimento, às 8 da noite ele foi ao aeroporto embarcar para seu novo destino. Como dissemos, não era um avião comercial, era um monomotor Piper PA-46 Malibu com matrícula americana. O piloto David Botson tinha experiência em voos privados, mas não tinha licença comercial válida. Ele não tinha habilitação para voos noturnos. Ali tudo começou a mudar. Antes de embarcar, Emiliano enviou mensagens de voz tensas aos amigos na Argentina, mostrando preocupação crescente. Ele dizia que o avião parecia prestes a desmontar e sentia medo e um mau pressentimento. Ele disse que se não pousasse, talvez não o encontrassem. Não era uma brincadeira, era um aviso. Como vocês estão, maluco? Mas eu paro, estou morto. Eu já estive aqui antes fazendo coisas e não termina mal, não termina mal, não termina mal, não termina mal. Então é isso, pessoal, estou aqui em cima do avião, que parece que está caindo aos pedaços. Indo para cá, desloco, assim seja. Já começava a tarde, começava a treinar os caras no novo time. Como vocês estão, hermanito? Tudo bem? O que Emiliano e quem o esperava em Cardiff não sabiam era que o piloto já tinha detectado problemas no voo de ida. E Watson levou Sala do país de Gales à França 48 horas antes. Ao aterrissar, ele comentou com um funcionário do aeroporto que tinha ouvido um estouro durante o voo e que o freio esquerdo não estava funcionando bem. Ele também mencionou que tinha sentido uma névoa muito tênue na cabine. Algo não lhe inspirava confiança. Durante uma gravação acidental, o piloto afirmou que usaria o colete salva-vidas no dia seguinte. Ele falou isso meio brincando, meio sério, mas falou. Mesmo com esses sinais, o voo ocorreu como previsto. O avião saiu de Nantes às 20h15. O clima era ruim, com céu nublado, frio e pouca visibilidade. A aeronave não estava equipada com instrumentos para voar nessas condições. O destino estava selado. E é assim que nossa história volta ao começo. O avião voou por cerca de 50 minutos a 5.000 pés de altitude. O radar indicava uma trajetória irregular, com bruscas variações de altitude. Às 20h23, o piloto pediu descida, mas segundos depois o contato foi perdido. O avião sumiu do radar no Canal da Mancha. Começou então uma corrida contra o tempo. Nos 2 primeiros dias, equipes de resgate britânicas e francesas vasculharam a área onde o avião foi visto pela última vez, tanto por ar quanto por mar. Mas o clima dificultava ainda mais as buscas e resgates. Não havia sinais nem destroços. Em 24 de janeiro, após 4 dias, as autoridades suspenderam a operação. Achavam que não havia chances de encontrar Emiliano ou o piloto vivos. As correntes eram fortes e a temperatura da água tornava impossível pensar em um sobrevivente. O anúncio da suspensão das buscas gerou indignação na Argentina, França e Reino Unido. A família de Emiliano, comovida, mas decidida, concentrou-se em financiar uma busca paralela. Com doações e apoio de jogadores como Kylian Mbappé, Adrien Rabiot e Diego Maradona, mais de 300 mil euros foram arrecadados em poucos dias. Com esse dinheiro,
contrataram equipe privada de exploração submarina. No dia 3 de fevereiro, o avião foi localizado no leito do canal, a cerca de 68 metros de profundidade. As imagens do veículo submarino mostraram que o avião se partiu em vários fragmentos. Foi possível ver um corpo, Emiliano Sala. O piloto não foi encontrado. Os restos de Emiliano foram recuperados em 6 de fevereiro. As autoridades confirmaram sua identidade no dia seguinte. Ele foi levado ao sul da Inglaterra para autópsia, onde os legistas acharam várias fraturas, ferimentos internos e monóxido de carbono no sangue. Esse último dado seria fundamental mais adiante. A investigação oficial sobre o acidente ficou a cargo da Seção de Investigação de Acidentes Aéreos do Reino Unido. Em março do ano seguinte, um extenso relatório técnico confirmou o que muitos já suspeitavam. O piloto não tinha o treinamento necessário para esse tipo de voo. O avião não estava certificado para operar nessas condições. Além disso, a rota atravessava uma área marítima sem referência visual, o que exigia instrumentação precisa e licença-regras de voo por instrumentos, algo que Iverson não possuía. Ele nem sequer tinha habilitação médica vigente. Mas o que aconteceu exatamente nesses últimos segundos de voo? Recuperar o depoimento de Iverson após o voo anterior, quando ele falava de uma névoa tênue na cabine, foi algo crucial, porque combinou com o resultado da autópsia. O corpo de Emiliano tinha níveis letais de monóxido de carbono. Calculou-se que o jogador tinha mais de 50% de saturação no sangue, suficiente para causar perda de consciência. As autoridades deduziram que o gás entrou na cabine através de vazamentos no sistema de escape do motor. O piloto provavelmente também estava afetado ao tentar manobrar. Isso era compatível com a interrupção súbita da comunicação com a torre. E o fato de a aeronave ter atingido a água diretamente, sem o piloto tentar um pouso. Nesse momento, ambos os ocupantes já estavam desmaiados. Quando o monóxido agiu, não houve tempo. Só uma curva brusca, subida errática e queda sem retorno. O acidente, segundo peritos, teria sido evitado com um detector de monóxido de carbono. Mas ninguém havia instalado porque não era obrigatório e o gasto foi considerado desnecessário. Não foi um simples acidente, havia sem dúvidas responsabilidades. O impacto da notícia persistia quando as acusações começaram. Cardiff City, o clube galês que havia adquirido Sala, se recusou a pagar a transferência. Alegavam que o contrato não foi formalizado, pois o jogador não se apresentou e não podia ser considerado uma contratação efetiva. De Nantes, a resposta foi imediata. Exigiram o cumprimento do pagamento nos prazos acordados. Não era apenas esporte, era negócio. E nos negócios, por mais dor que haja no meio, os mortos não interrompem as obrigações. A disputa chegou à Federação Internacional de Futebol Associação. A entidade decidiu a favor do Nantes e o Cardiff City foi obrigado a pagar a primeira parte da transferência. O valor inicial de 6 milhões de euros deveria ser pago sem demora. Mas enquanto a transferência era resolvida, o Cardiff fez uma contrademanda. Alegaram que a contratação foi irregular, o voo não era coordenado pelo clube e questões legais importantes foram omitidas. Eles diziam que a viagem ocorreu sem decisão deles. O jogador havia agido por conta própria, assumindo riscos que nunca teria enfrentado se tivesse aceitado o voo comercial providenciado pelo clube. O fato é que ninguém queria assumir a responsabilidade. Os documentos mostravam que Willie McKay, envolvido nas negociações entre os clubes, providenciou o voo com o piloto David Henderson. Mas Henderson, por algum motivo que nunca explicou completamente, delegou o voo para Iverson. Ele disse que não podia voar naquela noite, mas nunca ficou claro se foi por uma questão de agenda ou, como apontam os mais críticos, porque sabia que o avião não estava em condições. Ficou claro que a operação ocorreu fora do circuito legal de voos comerciais. Prática chamada de voo cinza ou abaixo do radar. Algo bastante comum, mas que envolve perigos iminentes. Apesar da tragédia, McKay exigiu sua comissão e a recebeu. Ele teria recebido cerca de 1,7 milhão de euros como intermediário na contratação de Milano. Sala não devolveu o dinheiro nem assumiu a culpa. Também não respondeu às perguntas. Ele afirmou apenas que o avião não era dele e que só ajudou um jogador a viajar mais rápido.
A imprensa francesa chamou sua atitude de exemplo extremo de cinismo. Em Cardiff, o escândalo cresceu. O clube pedia reparações, o entorno de Salah cobrava explicações e a família do jogador, no meio disso, não queria mais se calar. Em outubro de 2021, o piloto David Henderson foi julgado no Reino Unido. Ele foi acusado de arriscar a segurança do voo ao entregá-lo a pessoa não qualificada e usar a aeronave sem habilitação adequada. Durante as audiências, soube-se que Henderson estava ciente de que Ibbotson não tinha licença. Ele sabia que o voo era noturno e que o piloto não tinha habilitação para operar nessas condições. Mesmo assim, ele seguiu em frente. O tribunal considerou que Henderson agiu com total desprezo pelas normas vigentes e o condenou a 18 meses de prisão. Mas essa não foi a única causa. A família de Emiliano, indignada com os organizadores do voo, iniciou ações legais por negligência. Mas não foi a única. O Cardiff também fez suas denúncias, reivindicando cerca de 120 milhões de euros. Eles argumentavam que a morte do jogador impactou diretamente o desempenho esportivo do clube e que a perda da contratação foi uma das razões pelas quais foram rebaixados para a segunda divisão. Esse argumento, apesar das discussões e de parecer de mau gosto para muitos, não era infundado. O time perdeu seu principal reforço e, assim, a chance real de ficar na Premier League. A reclamação foi duramente criticada, mas avançou por vias legais. O Nantes respondeu. Mostrou provas de que o contrato já estava assinado e o jogador era oficialmente do Cardiff. Negaram envolvimento na gestão do voo. Essa troca de acusações e reivindicações de responsabilidade, longe de ser resolvida, transformou-se numa batalha judicial acirrada, na qual a vida perdida parecia ser o que menos importava. Tudo se resumia a dinheiro, cláusulas e seguros. A morte de Emiliano Sala se transformou em um caso claríssimo do que acontece quando a indústria do esporte esquece seu lado humano. Na França, o Nantes aposentou o número 9 em respeito. Nos estádios, a cada aniversário, seu nome volta a ser lembrado. Um ano após sua morte, no primeiro aniversário de sua partida, seu último clube fez uma homenagem inédita, na qual os jogadores entraram em campo com adesivos sobre os nomes nas camisas. Todos eles foram antes da partida. Salah. Na Argentina, onde nasceu e sempre foi sua base, Emiliano tornou-se símbolo de rara tenacidade. Não porque tenha chegado à elite graças a contatos ou ao impulso da mídia, mas porque insistiu, sem descanso, passando por cada uma das categorias de base, esperando seu momento e permanecendo sempre fiel à sua essência. Ninguém duvida que ele merecia muito mais. Mais tempo para crescer, mais reconhecimento pelas conquistas e, acima de tudo, mais justiça pelo que perdeu. No entanto, seu verdadeiro legado, doloroso e poderoso ao mesmo tempo, talvez esteja justamente em sua ausência, no aviso silencioso que deixou para trás, e que nos impulsiona a revisar cada decisão tomada e a manter uma vigilância constante sobre cada passo que damos. Após o acidente, as autoridades aeronáuticas do Reino Unido e da Europa foram obrigadas a revisar seus protocolos. Era necessário regular melhor os voos privados e foi proposto que a instalação de detectores de monóxido de carbono fosse obrigatória. Novas diretrizes foram criadas para supervisionar licenças e verificar operadores. Ninguém duvida que os voos cinzentos ainda existem. As fronteiras entre o privado e o comercial se tornam difusas quando há dinheiro envolvido. No futebol, o caso de Emiliano causou abalo ético. Durante semanas, falou-se sobre a necessidade de proteger os jogadores e, principalmente, de garantir traslados seguros. Mas as agendas, como sempre, acabam se enchendo de novos assuntos. Enquanto isso, nos campos e terrenos baldios, meninos como Emiliano seguem olhando aviões no céu e sonhando, sem saber de nada disso. Essa terrível rede que envolve uma indústria que movimenta milhões e milhões, mas que parece totalmente desumanizada.